Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pô, eu tô abrindo a planilha errada. Mas essa planilha aqui é bem bacana, viu? Isso daqui vai ser um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, viu? De como criar um infográfico, tudo bacaninha. Vocês vão aprender isso daqui, viu? O professor vai mostrar para vocês, mas não é essa planilha, não. Deixa eu pegar aqui a planilha que a gente vai lidar hoje. Você vai vir aqui, ó, vai clicar e arrastar. Eu só vou fazer por enquanto aqui, pessoal, até junho, para aproveitar o tamanho que a planilha é bem... A tabela é bem comprida, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem que informar a quantidade de boletos pagos e não pagos. A gente vai colocar alguns números, ó, 45, 25. Vou colocar números aleatórios, tá bom? Mas lá você tem um exemplo que o professor colocou. Aqui, ó, quantos boletos foram pagos, né, ó? E aí tivemos os boletos não pagos. Desses 45, né, ó, nós também tivemos boletos não pagos. Tivemos, por exemplo, 9, 10, 12, 15, 8, 10. E logo em seguida nós temos aqui o total, que seria a soma. Então você vai lá, ó, igual a soma desses dois números. Aí você vai ter a soma de quem? A soma do total de boletos que foram gerados. Dos 54 boletos gerados, 45 foram pagos e 9 não. E aí entra aquele ponto, né? Como que a gente vai agora iniciar esse cálculo dos nossos indicadores, ok? Então, primeiramente, você tem aqui a situação do pago e do não pago. Você tem que transformar esse valor aqui, ó, em porcentagem, tá bom? Como que a gente vai transformar esse valor em porcentagem? É simples. 54 não é o total, eu tenho que pegar o pago dividido pelo total. Então, olha lá, ó, igual pago dividido pelo total, vamos dar um enter, ó, calculou. O que vai fazer? Ele vai jogar, pessoal, em decimal esse número. Para transformar em porcentagem, clica nele e vem aqui no porcento. Veja só, 83% dos boletos foram pagos. Vamos fazer o não pago? Ó, igual não pago dividido pelo total. Vamos dar um enter, ó. 0,16. Vamos passar para a porcentagem? 17%. A soma desses dois itens, ó, do 83 mais o 17, vai ser quanto? 100%. Opa, atendeu, tá tudo direitinho, olha que maravilha. Então, só com continha de mais, né, ó, continha aí de divisão, entender o conceito da porcentagem, você já começa a fazer o quê? Esses cálculos para ter os teus números e você já ter uma base, né, de como que você vai calcular o teu indicador, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí no bate-papo, ver como é que tá, se tem alguma dúvida para alguém aí. Se alguém soltar alguma pergunta, não tem problema, pode soltar pergunta que o professor vai acompanhando o bate-papo e vai conversando com vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, com os nossos primeiros cálculos aí, nós vamos calcular agora algumas informações, tá bom? Olha só. Aqui, por exemplo, eu quero calcular a média trimestral, de 3 em 3 meses. Então, eu poderia vir aqui, ó, igual a média, ó, e vou selecionar, ó, aqui a porcentagem de não pago, tá bom? É a média do não pago que eu quero aqui fazer uma análise. Olha só, vou fechar, ó. Então, a minha média do primeiro trimestre foi quanto? 24%. E do meu segundo trimestre, olha lá, igual média, vamos selecionar o intervalo, ó, fecho, 17%. Opa! Então, fazendo uma comparação trimestral, você já vai ver que vai conseguir ali ter um acompanhamento. Um detalhe importante, esse indicador, por que a gente está fazendo de 2016, ok? 2016 foi constatado o problema, 2017 persistiu, né? E o que precisava fazer? Fazer a devida análise para identificar como corrigir esse problema, ok? E uma das formas de fazer essa correção, vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa só o professor colocar aqui no não perturbe, que o pessoal tá mandando mensagem pro professor bem no horário da live. Vamos lá. Então agora não perturbe, depois o professor volta ali a conversar com o pessoal. Vamos lá então, voltando. Então a gente tem, por exemplo, para fazer um indicador, para ter a comparação no ano de 2017, a gente teve que utilizar o ano anterior, para ele servir para nós de referência.
Ah, professor, eu peguei, por exemplo, uma referência que seria o problema de inadimplência no Brasil. No Brasil é uma coisa, no teu ramo pode ser diferente, no teu comércio pode ser diferente. São diversas situações específicas que você vai ter que fazer análise para você ali determinar qual o melhor. Na nossa situação aqui, a gente fez o quê? O que a gente adotou? Vamos fazer análise de 2016, criar o número, o nosso indicador, e no ano de 2017, com base nessa referência, nós vamos melhorar. Vamos abaixar esse número de inadimplentes, pelo menos da porcentagem, assim que a gente visualizou a informação, tá bom? Então, olha só, tá aqui tudo bonitinho, aqui é a média trimestral. O que vai ter, né? Ó, vamos tirar agora um pouquinho do zoom. Até aqui eu acho que os cálculos vocês já assimilaram. Vou pegar agora aqui, ó, vou passar para os demais, novembro, dezembro, né? E vamos lançar outros valores, ó, 45, 58, 56, 57, 49 e 29. E agora a gente coloca aqui a situação dos boletos não pagos. Vamos lá, ó. 5, 18, 16, 17, 22 e 4. Pronto. Ok? Agora veja que já calculou tudo bonitinho para nós. E aqui a gente passa, né, ó, para o formato de porcentagem. E logo em seguida aqui, só calcular a média, né, ó, dos 3 meses anteriores. E depois aqui a média dos 3 meses anteriores. Você vai entender já por que a gente optou em fazer uma média trimestral, tá? Então veja só, a tabela, né, pessoal? Ela tá aqui, ó, bonitinha, prontinha, né, ó, para nós. E nós vamos agora fazer algumas análises. A primeira análise que a gente vai fazer aqui, ó, é a média, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos pegar a média. A gente vai saber aqui a média dos boletos pagos, não pagos, do total, e assim por diante. Então, vou selecionar, ó, até aqui embaixo, e vamos pegar aqui, ó, o botãozinho da autossoma e vamos pegar a média. Pegou a média, automaticamente já calculou, tá bom? Aqui vamos passar, né, para o formato de porcento. Aqui também porcento, vamos lá, ó. Porcentagem, pronto, ó. Aqui está calculando a média, ok, mas aqui essa média a gente vai fazer diferente. Aqui vai ser a média desses 4 valores somente, senão ele vai considerar valores que não é para considerar. Esse e esse. Pronto, 20, 20. Esse valor, deixa eu ocultar aqui, senão vai ocupar o espaço. Esse valor aqui, ó, que foi a nossa média de não pago, foi a minha média de boletos, né, não pagos no ano de 2016. Então, por exemplo, se eu quero melhorar este número, né, eu tenho que tomar algumas medidas. Então, por exemplo, o que a gente teve que fazer? Analisar toda a nossa política aqui, as nossas estratégias, e falar como que a gente fazia a cobrança? O que estava acontecendo? Eu estava, por exemplo, a gente estava entrando em contato, estava mandando cartinha. Qual que era a forma? Havia uma política de renegociação dessas dívidas, desses boletos? Então a gente foi vendo que, por exemplo, faltavam políticas a serem adotadas para esse número ser menor. Então o que aconteceu? Terminou 2016, fizemos essa análise, chegamos nesse número, e no ano de 2017, esse número se torna uma referência para nós. Tornando-se uma referência, ele vai ser um indicador, o nosso KPI. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo estratégico é ser menor do que esse número, é reduzir o número de inadimplentes, é reduzir o número de boletos que não foram pagos. É isso que é o indicador. Então, com base no ano de 2016, eu criei o indicador, eu não, né? A escola criou o indicador para o ano de 2017. E por incrível que pareça, vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo? Olha só, neste exemplo, tá, pessoal, os números aqui são reais, ok, ó? O nosso indicador ele foi, ó, de 19%. E olha só, nós conseguimos reduzir 2%. Foi reduzir para 17%, tá? Então isso é interessante. Então a escola teve que tomar algumas medidas. Aqui na planilha vocês estão aí com ela. Você deve ter lido ali um pouquinho, né, que o professor colocou. Então a escola teve que tomar medidas estratégicas para diminuir esse número. E aí acabou, às vezes, facilitando. E isso daqui, pessoal, é uma situação muito importante, por exemplo, para quem lida com comércio. Porque quem lida com comércio, às vezes, ele pode passar a dívida para o banco.
ele pode renegociar essa dívida diretamente com o banco e o banco se torna o responsável pela dívida fazendo as cobranças. Entretanto, o banco vai cobrar parte desse valor, fica com o banco. Posso contratar uma empresa para fazer o gerenciamento, né? Ficar responsável por ligar, fazer a parte de cobrança, né? E aí eu vou ter que fazer um investimento nessa empresa, né? Para fazer as cobranças. Então quer dizer o quê? São diversas medidas que a escola tem que tomar ou pode tomar para alinhar com o principal objetivo. Qual que é o objetivo? Reduzir esse número. Vamos entender agora isso daqui, ó, a situação que a gente tem aqui e depois começar a montar o 2017? Então vamos lá, hein? Planilha 1. Aqui, pessoal, uma coisa muito importante, tá? O professor sempre mostra para o aluno como ele criar, né, um comparativo, ok? Então, por exemplo, nesse ano aqui a gente teve, né, ó, 20,33, a gente vai comparar, ó, se esses números ficaram abaixo desse e descobrir quais meses ficaram acima e quais meses ficaram abaixo desse número, tá bom? Como que a gente faz isso? Olha só, vou colocar aqui, ó, igual C, tá bom? Vou comparar, ó, o número do boleto, né, ó, a quantidade da porcentagem de boleto não pago. Se ele for menor, tá bom? Ó, vou colocar menor que este número aqui, todos vão comparar com este número. Se vão comparar com este número, nós vamos colocar a porcentagem, vamos travar ele, tá bom? Ponto e vírgula, vamos dar um status de OK. Então quer dizer o seguinte, se aquele número for menor que o nosso indicador, ele vai ser o quê? OK. Se não, vai ser NOC, tá? De não OK, tá bom? Vou dar um Enter aqui, ó. Fez a comparação. Se eu clicar e arrastar, ó, ele vai fazer as verificações e vai me dizer ao lado quem que está OK e quem que está não OK, quem que foi o nosso problema. Aí você consegue fazer análise, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, em 5 meses ficamos, né, abaixo, mas em 6 meses, né, ó, 6 não, 7 meses, nós tivemos um não OK, nós não atingimos, né, aquele indicador. Então você pode fazer um uso de uma função C para fazer este comparativo. Para deixar isso daqui, né, ó, verdinho, tudo bonitinho, o que você pode fazer? Você seleciona isso, você vem aqui, ó, na página inicial, formatação condicional. E aí você vem aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, cadê, ó, vou pegar uma nova regra? Não, vou colocar aqui, ó, realçar regras é igual a, se for igual a OK, ó, tá bom? Vou vir aqui na caixinha, formato personalizado. Nesse formato personalizado eu vou mudar, ó. Eu vou pegar aqui a fonte negrita e vou colocar a cor verde e vou dar OK, ó. Prontinho. Criado. Vamos criar a segunda, ó. Selecionado o intervalo, você vai lá, ó, página inicial, formatação condicional, realçar regras é igual a NOC, tá bom? É igual a NOC, vamos lá, ó. Formato personalizado, coloca no negrito e em seguida coloca ali no vermelho, né, ó, para deixar em destaque. Olha só, vamos ver se está funcionando? Vou aqui, ó, diminuir, vou colocar, ó, vou aumentar aqui, ó, 45, ó, deu OK, ó. Vou aumentar aqui, ó, 25, deu não OK. Bem simples e bem fácil de se fazer. A vantagem disso são as análises que você vai fazer, por exemplo, né, ó, aqui eu já estou verificando que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 com OK e 7 não OK. 7 itens não estão em conformidade com o indicador que a gente estabeleceu. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só, feito tudo isso, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Olha só, eu tenho por praxe fazer isso daqui, ó. Eu seleciono a planilha, eu copio ela e coloco aqui do lado, ó. Eu vou colocar aqui do lado para fazer, ó, tá bom? E aí eu vou fazer agora o 2017. O 2017, o que vai acontecer, ó? Vai falar, pô, professor, criamos um KPI, um indicador, tá bom? Entretanto, agora nós vamos colocar outros valores. E aqui a média, essa média, este valor de 2017, eu vou utilizar ele quando? Em 2018. Eu não vou utilizar ele em 2017. Em 2017 eu tenho que comparar com quem? Com esse valor aqui, ó. Tá bom?
Então, o nosso indicador, eu vou pegar aqui, ó, colocar uma célula à parte aqui, ó, indicador KPI 2018, ok? Ó, KPI 2018 não, 2017. Qual que é o valor do KPI de 2017? Esse cara aqui, ó. Bom? Então é esse o nosso indicador para o ano de 2017. Vamos pintar ele aqui, ó, bonitinho, centraliza, ok, ó? Tudo ok lá, ó, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que que acontece agora? Vamos lá, ó. Vamos ajustar aqui, ó, tudo bonitinho. O professor copiou e colou, né, ó. Isso daqui não vai precisar mais. Vamos pegar aqui. Não, deixa aqui por enquanto. O que que a gente vai fazer agora aqui? Aqui, ó, o único trabalho que a gente tem, quando você elaborou aquela tabela, é você fazer os devidos lançamentos, ok? Aí o que acontece? Você viu que eu apaguei, ó, só essas duas informações? Ele jogou esse monte de div. Esse div, pessoal, uma das formas de você corrigir ele é fazendo o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou colocar, ó, se erro, tá bom? Ó, vou editar, ó, a fórmula. Então esse é o valor. Se der o erro, vou colocar o quê, ó? Tracinho, tá? Ó. Então se houver um erro, vai dar colocar tracinho. O que que eu vou fazer, ó? Venho aqui, clico duas vezes, bonitinho. O que que eu vou fazer aqui? Mesmo processo, eu vou acrescentar a função se erro. Então se houver um erro, ok, ó, ponto e vírgula, abro, ó, tracinho, prontinha a tabela, ó. Clico duas vezes, passou para as demais, o valor é a mesma coisa, ó. Se erro, vamos lá, ó, ponto e vírgula, tracinho. Ok, ó. Opa, tracinho não. Aqui não vai dar para fazer o C. Cadê? Dá sim. Eu que digitei errado. Pronto, se erro. Olha só. Aqui o mesmo procedimento, ó. Se erro, né, ó. Função se erro, eu acho que é uma função muito importante, pessoal, para você dar essa tratativa, né, às tuas funções aí no Excel, ok? Então, às vezes, por exemplo, você quer deixar lá o visual mais certinho, né, onde tem fórmula, tudo, tá dando erro, faz isso daqui, faz uma tratativa que deixa ela com um visual bem melhor a tua planilha, né, e ela fica bem mais caprichada visualmente. Então, a função se erro, ela é muito importante de você utilizar, tá bom? É aquele detalhe, né, pessoal? Se você está gostando desse conteúdo, imagina lá dentro do curso de Excel Online o que te espera, meu caro. Veja só, eu peguei conteúdos à parte lá do curso de Excel Online, estou trazendo aqui para você entender como que a gente pode aplicar isso, ok? De uma forma totalmente prática que você pode utilizar no teu dia a dia. Então, pessoal, isso que é muito importante. Você está interessado no curso de Excel Online? Vai lá, visita o site do curso, aproveita que a gente está colocando agora, né, novos conteúdos, né, dentro da formação, e você lá pode dominar o Excel, tá bom? Agora, olha que bacana, ó, a planilha 2017 está pronta. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer os lançamentos, ó, vou colocar aqui, ó. Ah, vendemos, por exemplo, foram pagos 45 boletos e 6 não foram pagos. Perfeito. Total, a média, aqui está dando um status. Só que se você verificar esse status, ele está comparando esse 12 aqui, ó, com a célula G16. Só que o nosso indicador está em qual célula? No N18. Então, o nosso indicador, ó, a gente vai vir aqui, ó, apagar ele e pegar aqui, ó, esse conteúdo. Porque esse foi o indicador de 2016 que será utilizado em 2017. Tá bom? Olha lá, ó, dou Enter, travei a célula, corrigido, vamos lá, ó, clico duas vezes, passei para as demais. O que que a gente faz? Vamos calcular os demais, né, ó. Olha lá, ó, vamos fazer a suposição aqui, ó, 49, foram 9, 54, foram 12, olha lá, ó. Basta eu lançar e ele vai agora automaticamente, né, ó, fazer os devidos cálculos, né, ó, estatísticos que a gente já deixou programado na planilha. E isso fica muito bacana. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você não vai ter o tempo todo parar o teu serviço para olhar, você vai deixar essa solução pronta, né, para a pessoa que gere a parte financeira da escola, a pessoa que vai fazer a análise desses números, né, olhar isso daqui e entender de um melhor modo, ok?
Eu vou até te ensinar na aula de hoje como fazer um gráfico dessas informações para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. E facilita muito o modo visual de se enxergar essas informações. O que é muito importante é isso, é você aprender como que você cria um indicador. Aqui a gente adotou isso, faz análise do anterior para servir de referência no ano seguinte, tá bom? Olha só, ó, vamos colocar aqui ó, mais um, prontinho, olha lá. Ó. Vamos passar aqui, ó, porcentagem, esses valores. Vamos lá, ó. Prontinho, tá ali, ó. E aqui tá o meu indicador, ó, 21%. Aí o que eu vou verificar aqui, né, ó, nós tivemos um indicador de 21%, né, ó, de não pagos. Foi quase o mesmo, né? Lá na escola, no caso, né, ó, aqui ele conseguiu reduzir 2%. Aqui nesse exemplo, que é fictício, o professor mostrou como você criar a planilha, como você criar o indicador, como fazer o uso de funções para criar essa planilha aí e facilitar mais a acessibilidade dela como referência para quem vai fazer as análises, tá bom? Agora, olha só o que a gente vai fazer aí, pessoal. A gente vai fazer agora a parte do gráfico, ok? Ó? Vamos mexer agora com a parte do gráfico. Vamos lá. Na parte do gráfico, o que acontece? Você vai ver aqui, ó, que o professor tem, ó, um gráfico criado. Esse gráfico condiz com essas informações daqui. E o professor fez aqui o lançamento de 2 colunas que serviram de referência para criar isto para nós. E é isso que a gente vai fazer nesta planilha aqui, tá bom? Vamos ajustar agora, eu vou ter que tirar um pouquinho o tamanho, ó, e ajustar minha tela aqui para trabalhar de um melhor modo com vocês. Talvez vai ficar um pouquinho pequeno o conteúdo, mas não tem problema. O professor vai conseguir fazer, eu acho, um ajustezinho aqui melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Você viu, por exemplo, né, a parte da formatação condicional, e agora você quer ver o gráfico. Como que a gente cria o gráfico, aquele gráfico bonitinho que o professor fez. Olha só, se eu fizesse o gráfico, olha só, vou fazer um gráfico ó, do matrículas, vou segurar o Ctrl no teclado e vou pegar aqui, ó, pago e não pago. Só essas 2 informações, tá bom? 2 não, perdão, 3. O que a gente vai fazer? Ó? Inserir, vem aqui no gráfico, você vai pegar ó, gráfico de coluna agrupada. O que acontece com esse gráfico que a gente tem aqui? Se você ver, ele já está fazendo uma comparação do pago e do não pago, tranquilamente. Tá fazendo ali o teu gráfico comparativo sem nenhum problema. Vou clicar nele aqui, ó, vou apagar, vou clicar aqui na linha, vou apagar, ó, pago e não pago, ó, vou colocar para cima, deixar aqui no cantinho, ó, vou aumentar um pouco aqui, ó, trazer mais para baixo, aqui, ok, ó. Aqui você já consegue fazer uma comparação, tá bom? É o melhor gráfico? Talvez não. Você pode deixar esse gráfico mais ilustrativo e com informações de melhor intenção para facilitar a vida, né, da pessoa que vai fazer análise gráfica, tá? Aqui uma dica que você pode fazer, por exemplo, olha só, vou pegar aqui, ó, deixa eu clicar fora e dar um clique no gráfico, botão direito, formatar série de dados. Quando eu formatar a série de dados, tem uma coisinha muito bacana para quem, por exemplo, gosta de fazer esses gráficos comparativos. Você consegue fazer o gráfico comparativo dessa forma também, olha só. Tá vendo a sobreposição de séries? Se eu passar ele para 100%, ó, olha o que aconteceu. O nosso eixo do não pago ficou sobre o eixo do pago. E você vê agora, por exemplo, aquele número, quanto que afetou no outro. Olha só que bacana. Você poderia fazer um gráfico desse tipo, ok? Olha só, daí eu vou vir aqui, ó, vamos lá dar uma formatação nele, ó. Vamos colocar aqui um preenchimento, vamos deixar ele sem preenchimento, ok, ó. E o outro aqui, ó, opa, sem preenchimento, mas vamos colocar uma linha, né? Vamos pegar aqui o contorno, vamos colocar um contorno no cinza escuro, pronto, ó. E aqui é o outro preenchimento, né, o laranjinha. Você poderia vir aqui, ó, e colocar ele numa outra cor. Olha só. Já vai dar um outro visual também no teu gráfico, ok? Olha que bacana. Então você poderia fazer isso com essa sobreposição de série. O que vai acontecer? O aluno vai falar, mas professor, eu quero fazer uma sinalização dos meses que estão
que não atingiram a situação de ok, que não atingiu o KPI. Tem como fazer isso, professor? Tem. É bem simples, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Vou pegar esse gráfico, deixar ele para cá, ó. E a gente vai fazer duas colunas novas aqui. Vou fazer uma coluna, ó, de situação. Vou fazer uma coluna de chamada média, primeiramente. Fazer uma coluna de média. Qual que foi a média que a gente teve aqui, né, no nosso indicador? Foi 21,5. Então vamos pegar aqui, ó, esse número, transformar ele como referência. Opa, pressionei a tecla errada. Vamos lá, é dedo gordo. Vamos lá, F4. Tá criada a referência e vou passar essa referência para cá, ó. Tá bom? Você vai falar, mas professor, por que o senhor fez essa referência? Por exemplo, olha só. Se eu quiser agora fazer uma linha aqui, ó, eu consigo fazer uma linha e comparar para ver quem que ficou abaixo ou acima do nosso indicador. O que que eu vou fazer agora? Olha só. Vou pegar aqui o nosso gráfico, vou vir aqui, ó, em selecionar dados e vou adicionar mais uma série. Vou vir aqui adicionar série. A série que eu vou adicionar é a série, ó, da média. Vou pegar aqui os valores e vou selecionar, ó, os valores que eu preciso. Vou dar OK, ó. OK. Então eu vou ter 3 séries: pago, não pago e a média. Vamos dar um OK, ó. Tá aqui. O que que a gente faz agora, ó? Eu vou lá na opção do design e alterar tipo de gráfico. E esse gráfico aqui, o da média, ó, eu vou passar ele para a linha. Olha só. Vou dar OK. Prontinho. Olha aqui agora a nossa linha, que a gente consegue fazer uma comparação. Essa linha eu posso mudar a cor dela. Vamos mudar a cor dela, ó. Pegar uma cor de contorno. Vamos colocar essa corzinha aqui, ó, um vermelho. Tá bom? E aí eu vou mudar. Se você quiser, olha que interessante. Se que você quiser alterar o tipo de traço, ó, colocar pontilhado, que eu acho que fica bacana. Olha só. Você tem agora aqui de forma visual, você já consegue ver, ó, quem ficou acima da linha, ó, maio, junho, julho, setembro, né, ó, novembro, você já sabe que, dezembro também, está na situação de não ok. Mas ainda você vai falar o seguinte, professor, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero pintar a barrinha. Eu quero dizer com que a barrinha fique vermelha, porque ela não atingiu o nosso indicador. Tem como fazer isso? Tem, meu caro. Olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar aqui, eu vou deixar aqui para o lado, tá bom? Vamos fazer agora aqui, ó, mais uma informação. A gente vai fazer agora aqui a análise. Análise, vou chamar de status também, que eu acho que fica melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó, igual se esse valor do não pago for menor que a nossa média, que é o nosso KPI, né, ó, ponto e vírgula. Qual o valor que ele vai exibir? Esse valor aqui. Se não for esse valor, a gente vai colocar a função não disp. Não disponível. E a gente vai fazer isso daqui, ó. Fecha, fecha, parênteses, dá o enter, ó. Calculou bonitinho. Quando vier agora aqui clicar e arrastar, olha o que ele vai fazer, ó. Aquele que não atingiu, ele vai colocar o ND. O ND é um valor que ele vai ignorar, ele vai falar que não está disponível esse valor. Então, quando eu vou acrescentar essa informação no gráfico, ele não acrescenta o valor, vai ficar um valor nulo, tá bom? Então, olha só, vou vir agora aqui, ó, página inicial, passa para porcentagem, vamos alinhar, ó. O que que eu faço agora? Vamos pegar o gráfico? Vamos lá no gráfico. Ó o gráfico aqui, ó, bonitinho. O que que a gente faz? Vai lá no design, selecionar dados e vamos adicionar, ó. Vamos adicionar o status. E o status a gente apaga aqui e vamos colocar os valores da nossa série, ó, dos 12 meses, tá bom? Vamos dar um OK, ó. OK, ele acrescentou a informação lá. O que que acontece com essa informação? Essa informação não está condizente, ó. Não é a linha que eu quero. Eu quero uma barrinha. Então você vai ter que vir aqui no design, alterar tipo de gráfico. E esse gráfico, né, pessoal, do status, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai passar ele também para coluna agrupada. E aí o que vai acontecer com as tuas colunas? Olha só. Vai ficar 3 colunas agora e uma linha.
Você já aprendeu com o professor na aula de hoje como sobrepor uma coluna sobre a outra, não aprendeu? Como que a gente faz? Dá um clique aqui na área do gráfico, formatar série de dados. O que você vai fazer? Ó, 100%. Olha o que aconteceu. Vamos fechar, ó. Então, de modo geral, né, ó, a cor azul, a gente vem aqui, ó, vamos dar um formatar, vamos colocar ela no vermelho. Opa, não mudou a cor? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Contorno dela, essa cor aqui, pronto. E aqui a outra, né, ó, a laranjinha, né, ó. O que a gente faz na laranjinha? Vamos lá mudar a cor dela, ó. Vamos colocar ela em azul. Vamos ver o verde? Verde. E a nossa linha, que está vermelhinha, a gente muda agora para uma linha amarela, laranja, vai? Deixa eu mudar o contorno dela. O que aconteceu? Você tem agora o teu gráfico, né, ó, bem mais estruturado, ok, ó. E você já consegue de forma visual saber quem que ficou numa situação ruim, quem que ficou numa situação boa, quem atingiu o KPI e quem não atingiu o indicador. Olha que bacana aí, ó. Aí depois, né, pessoal, é aquele serviço de configuração dos teus dados. Você vem aqui, ó, clica na barrinha, vai lá no sinalzinho de mais, adiciona o rótulo de dados, ó. Vou clicar lá na outra mesmo, procedimento, ó. Rótulo de dados, se você quiser, ó, coloca lá, né, ó. Cadê? Extremidade interna, base interna, ó. Tá bom? E aí você vai fazendo os ajustes que você achar condizente, achar melhor, tá bom? Aqui eu teria que fazer um tratamento, eu não vou fazer o tratamento agora que não vai dar tempo, tá? Para esconder essa informação aqui do ND, ok? Mas tem como você fazer esse ajuste, esconder o ND caso você deseje, tá bom? O que mais a gente tem aqui que é interessante aqui, né, pessoal? O título, né, ó, deixa eu pegar aqui ó, a página inicial, mudar esse gráfico, vamos colocar aqui, ó, a fonte Brima, olha lá, ó, negrito. Você pode colocar aqui uma outra cor, né, ó, vamos colocar uma cor mais escura, ok, ó. Aqui, se você quiser apagar a legenda, eu acho que a legenda você pode apagar, porque pelas cores de modo visual você já consegue, né, ó, verificar. Vamos colocar aqui análise anual. Aí a gente coloca aqui o ano 2017, ok, ó. E a pessoa entende, né, ó. Se a informação tiver verde, tá, atingiu o KPI. Agora, se ultrapassou, deu o quê? Deu um não ok. Ele está em não conformidade, ele não cumpriu o indicador. Tá bom, pessoal? Então, olha só, vou pegar novamente esse exemplo, só para explicar aqui, ó, a linha para o nosso companheiro. Vamos lá. Ó. Se você for fazer a linha, Antônio, uma coisa que é muito importante da linha, você tem que colocar essa informação aqui de referência. O que o professor fez? Ele fez um gráfico de matrículas, ele fez um gráfico de pago e não pago, foi lá no inserir e fez um gráfico de colunas, ok? Ó. Como que eu vou colocar a linha aqui? Que é a tua pergunta. Você tem que fazer isso daqui, meu querido, olha só. Eu não tenho aqui uma linha da média? Linha não, uma coluna chamada média? Eu repeti esses valores. Que valor que é esse, professor? É o nosso indicador de 2016. Vale lembrar no início da live, o indicador de 2016 ele serve para o comparativo no ano de 2017, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho que colocar uma linha com todos esses valores. Como que eu vou fazer? Vamos lá, ó, design, selecionar dados, logo em seguida você vai vir aqui no adicionar, ó, nome da série, clico na média e o valor da série, vamos apagar e seleciono os valores da média, ok? Ó? Dou ok. Ok, está criado. Qual que é a próxima etapa agora? A próxima etapa é você colocar ó, a média que está na razão da cor cinza num gráfico de linha. Vai lá no design, alterar tipo de gráfico. Vai na média e passa para a linha. Passou para a linha, ó, está lá a linha criada. Vou colocar numa outra cor
para ficar mais fácil a tua visualização aí. Porque essa corzinha cinza não é muito boa, né? Ó, vamos colocar ela numa outra cor. Aqui eu vou mudar também azul, ó, vou colocar uma outra cor mais forte. Bom, agora acho que ficou melhor para ver também aí o padrão de cor. Então o modo que você vai fazer para colocar a linha é desse modo aí, tá bom? Para mudar a coluna, a gente já teve, eu acho, diversas aulas, né? Até aulas anteriores que a gente fez aqui ao vivo, como que pode ser feito aí, pode ser feito isso. E aqui eu vou mostrar mais uma vez como que pode ser feito. Primeiramente, você vai ter que fazer o uso de uma função, que é a função aqui, ó, uma coluna auxiliar, que vai fazer a devida análise. Vamos apagar esses valores? Ó? Vou apagar e vou colocar aqui, ó, igual C, ó. Vou pegar a situação do pago. Se o pago for menor que ó, o valor da nossa média, vai ser ele que vai ser exibido. Se não, o que, que a gente faz? Ó? Vou aqui colocar não disp. Vamos lá, ó. Não disp. Fecho parênteses duas vezes, ó, fechado. Vou clicar duas vezes, vai passar para as demais. Ó. Aí eu vou ter aqui ó, valores e valores não disponíveis. Isso daqui eu vou ter que agregar aqui no nosso gráfico. Como que eu faço para agregar? Vamos lá de novo? Design, selecionar dados. Vamos adicionar o status, tá bom? E logo em seguida a gente vai agregar os valores aqui, ó. Bonitinho. Colocou os valores? Volta e dá um OK. Em seguida, dou outro OK. O que, que vai acontecer? Vai colocar um outro gráfico para você. Só que ele colocou um gráfico de linha. É um gráfico de linha que você quer? Não, professor. Você vai no design, alterar tipo de gráfico. Esse gráfico, que é o status, você vai vir nele e vai mudar ele para a coluna agrupada. Mudou para a coluna agrupada? Você vai ter 3 colunas. Nessas 3 colunas, você vai fazer a sobreposição de uma sobre a outra. Ok? Ó? Como que eu faço a sobreposição das colunas? Vamos lá, ó. Vou clicar na primeira coluna aqui, ó. Botãozinho direito, formatar série de dados e vou passar para 100%. Só de você fazer isso, ó, ele dá aqui, ó, a sobreposição de séries espaçadas, mais próximas e depois em 100% ele vai estar o quê? Sobrepostas. Fazendo a sobreposição, a gente só faz depois a mudança de cor, ó. Esse que está verde, eu vou mudar, ele está em vermelho. Esse que está em amarelinho, ó, eu vou mudar e vou deixar ele em verde. E essa da barra que está aqui em azul, né, ó, vamos mudar também? Ó, vamos colocar ela numa outra cor, uma cor cinza. Pronto, tá lá, ó. Prontinho. E aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, ó, deixa eu mudar aqui que eu acho que o professor errou numa corzinha aqui. Deixa eu mudar aqui o vermelho, porque eu não mudei o vermelho de todos, né? Pronto, ó lá. Agora você já tem, ó, as tuas comparações e você já tem o teu gráfico, ó, coloridinho, sabendo quem atingiu o KPI, quem não atingiu, quem está em não conformidade, né, com o indicador. Então você consegue fazer desse modo. Então veja que são diversas usabilidades, né, pessoal, que a gente tem nessa aula. Você viu fazer coisas simples como uma continha de mais, uma continha de menos, fazer uso de função de soma, de média, cálculo de porcentagem, formatação condicional e depois chegamos na parte onde a gente fez uso de outras funções, como ser erro, vimos aí a função da criação do gráfico, né, para você aí fazer a sobreposição de séries, fazer um gráfico que vai servir, né, ó, como indicador. Olha quanta coisa você viu aí, né, ó, nesses últimos 20 minutos de aula que a gente teve aqui no canal. Forte abraço a todos, se cuidem e até o sábado, que horas? Às 11 horas da manhã, aqui no nosso canal, cursodeexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.